Fala pessoal, tudo bem com vocês? Vou estar pedindo aqui para vocês já aproveitarem já se inscrever no canal, deixar seu like, curtir o vídeo aí, compartilhar com seus amigos. Bom, os dois assuntos de hoje que a gente vai comentar é Matheus Pereira, chegou aí o volante do Fortaleza, meio-campista do Fortaleza para reforçar o time do Corinthians e a proposta da Torino pelo Arthur Cabral, centroavante do Botafogo. Bom, Corinthians aí que estreou agora à tarde contra a Ponte Preta no Campeonato Paulista, já estreou bem, 3-0, uma vitória boa, com os dois zagueiros, olha só, os dois zagueiros fazendo gols. E perdeu o volante Maicon aí, que foi para o Atlético Mineiro, e agora fechou um acordo com o Fortaleza, graças, eu imagino, ao bom trânsito que o Marcelo Paz, que é o novo diretor desportivo do Corinthians aí, tem no... Olha, saiu a notificação de gol já do Mirassol aqui, ó. O trânsito que o Marcelo Paz tem na equipe do Fortaleza, já que ele foi por muito tempo CEO lá. Então aí o Corinthians acabou fechando a contratação de Matheus Pereira. Falta ele fazer os exames médicos ainda, os trâmites comuns e para ser anunciado. E contratou ele por empréstimo de uma temporada com opção de compra, com os valores ainda não divulgados. Matheus Pereira, ele teve uma boa passagem pelo Fortaleza, saiu da base do Corinthians, inclusive, se eu não estiver enganado. Ele passou na Juventus lá, jogou num time da Espanha, seria o Valladolid, se eu não estiver enganado. Passou da base da Juventus, passou no Barcelona, se eu não estiver enganado, também bem rapidinho ali. Mas não se firmou, não conseguiu jogar em time profissional lá e tal. E agora depois voltou pro Brasil e estava no Fortaleza aí. Se destacou, jogou muito bem no Fortaleza, o Matheus Pereira. Despertou o interesse de clubes maiores. O São Paulo chegou a consultar o Fortaleza pela contratação do jogador. Foi bem falado aí, o São Paulo que no começo da janela, lá em dezembro ali mais ou menos, São Paulo chegou a se interessar por alguns jogadores do Fortaleza e acabou não fechando nenhum, e um deles foi o Matheus Pereira. O Matheus Pereira, que agora está indo para o Corinthians. Bom, o Matheus Pereira é aquele volante, ele tem uma boa marcação, mas ele tem muita qualidade no passe, muita qualidade na condução da bola, que eu acho que a equipe do Corinthians precisa disso. Perdeu o Maicon é aquele volante lá mais marcador e tal. Agora o meio-campista como o Matheus Pereira, que na minha concepção ele é melhor do que o Maicon. Mas a gente não sabe como ele vai se sair aí jogando na equipe do Corinthians. Mas é um time que, como ele saiu dali da base do Corinthians, talvez ele já seja mais fácil para ele se adaptar, vamos dizer assim. E chegou aí para reforçar o meio de campo do Corinthians. Tem uma boa chegada na frente também, um jogador com uma boa qualidade. Eu acredito que vai ser um bom acréscimo e talvez ali beliscar a vaga de titular ali na equipe do Corinthians. Bom reforço, eu vejo como um bom reforço. A outra informação seria o Torino interessado em Arthur Cabral, centroavante do Botafogo. O Arthur Cabral chegou no Botafogo por 15 milhões de euros. E o Torino teria feito uma proposta de 9 milhões de euros mais 3 de bônus, que foi recusada pelo Botafogo, e agora eles voltam novamente com uma proposta de 10 milhões de euros fixos e mais 2 de bônus. Os valores são parecidos, mas seriam 10 fixos dessa vez. E não teve ainda uma resposta, mas o Torino está firme aí para tentar levar o centroavante do Botafogo. O Arthur Cabral, que se destacou lá no Basel, da Suíça, na época, teve umas passagens, acho que foi pela Fiorentina que ele passou também, mas não conseguiu se destacar lá. E o Botafogo acabou comprando ele. Foi uma contratação cara, não rendeu o esperado, porque o Arthur Cabral, na época que ele estava no Basel lá da Suíça, chegou a ser pedido na seleção brasileira, né? E depois ele rodou para a Fiorentina, passou na Fiorentina, não lembro se ele passou por mais algum clube lá não, na Europa. Mas eu lembro que ele passou na Fiorentina, depois veio para o Botafogo. E teve aí seu ano aí, seu tempo aí, não se destacou muito, não conseguiu mostrar o que era esperado.
que a turma esperava, o pessoal esperava que ele chegasse aqui e fosse brigar por artilharia, fosse ser aquele jogador, mas não dá para comparar o futebol da Suíça com o futebol brasileiro também, né? Vamos ter que levar isso em consideração. E agora tem a proposta do Torino. Vamos ver se o Botafogo, que eu já falo, eu sei, todos os vídeos que eu falo do Botafogo eu falo, tá rifando todo mundo. E o Savarino aí tá só faltando a palavra do jogador para fechar com o Fluminense, tudo acertado entre os clubes, apenas a decisão do Savarino. Então o Botafogo tá chutando salários altos para frente aí por causa da crise que tá tendo lá na questão do John Textor. Então vamos ver o que o Botafogo vai fazer. Fechou? Então por hoje é só, pessoal. Essas são as informações. E aproveita aí, não se esquece já, como eu falei no começo do vídeo, se inscreve no canal, deixa seu comentário, sua opinião aí. Se eu errei alguma coisinha aí, vocês comentem aí embaixo aí alguma coisa que eu possa ter esquecido, fechou? Deixa o seu like para ajudar o canal e tamo junto. Fechou? Valeu!